Vamos lá, pessoal, essa aqui é a resolução do exercício 8. Então ele diz o seguinte. Aliás, essa aqui é a resolução do exercício 7, tá? Resolução do exercício 7. Ele diz o seguinte. Uma empresa de computadores possui 800 empregados, trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias por mês. E a produção mensal, nessas condições, no caso, né, são 3.000 computadores. Se a empresa dispensar 50 empregados e o restante passar a trabalhar 7 horas por dia, para que a produção mensal seja aumentada em 300 computadores, a quantidade de dias trabalhados no mês deve ser. Bom, então aqui eu já deixei montado a tabelinha. O que tem nessa tabelinha aqui? Dias trabalhados por mês, a quantidade de horas trabalhadas no dia, a produção e a quantidade de trabalhadores, né? Então ele fala que se trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias, 800 empregados produzem 3.000 computadores, né? Só que eles querem dispensar 50 funcionários, 50 trabalhadores. Então, se eles dispensarem 50 trabalhadores, nós teremos então 750 trabalhadores. Só que agora ele quer trabalhar, ao invés de 8, 7 horas por dia, tá? E ele quer produzir mais, ou seja, 3.300 computadores. E ele quer saber quantos dias serão necessários para trabalhar, né? Ou seja, ele diminuiu a força de trabalho, diminuiu a quantidade de horas por dia, mas aumentou a produção. E aí ele quer saber quantos dias vai demorar para ele poder fazer essa nova produção, que é 3.300 computadores, tá? Bom, então aqui está montada a nossa tabelinha. Essa é uma regra de 3 composta, evidentemente, porque aqui nós temos 4 grandezas, né? 4 grandezas que serão analisadas em função aqui dos dias trabalhados, para a gente poder saber, porque agora a gente vai multiplicar tudo, então a gente vai saber o que a gente vai inverter e o que vai permanecer assim. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma, né? Vamos analisar primeiro dias trabalhados e hora por dia, né? Então vamos colocar uma flechinha aqui para cima em dias trabalhados, tá? Bom, vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional à quantidade de horas por dia. Então, analisando somente o dias trabalhado e hora por dia, vamos considerar produção e o número de trabalhadores constante. Então eu tenho lá, continuei com o mesmo número de trabalhadores, a produção continuou a mesma, né? Então, nesse caso que a gente está analisando, para poder verificar se é diretamente ou inversamente, a gente mantém todas as outras constantes e só considera aquelas outras duas. Então, se a gente tem uma mesma quantidade a ser produzida e a gente aumenta a quantidade de dias trabalhados, a quantidade de horas necessárias para fazer aquela mesma produção vai diminuir, certo? Ou seja, eles são inversamente proporcionais, tá? Ou seja, se eu tenho, vamos lá colocar 3.000 aqui computadores para fazer, né? E ao invés de 20 dias, eu tenho 30 dias para fazer, né? Se eu tenho 30 dias para fazer esses computadores. Bom, se eu aumentei a quantidade de dias que eu tenho para fazer esses computadores com a mesma força de trabalho, o mesmo número de produção, então as horas por dia, as horas, né, por dia que eu vou gastar para fazer essa mesma produção vai diminuir, né? Porque se eu tenho mais tempo para fazer alguma coisa e não mudou o número dessa produção, então eu preciso de menos horas. Ou seja, eles são inversamente proporcionais, tá? Muito bem. Agora a gente vai analisar a produção, né? Bom, mantendo todas as outras iguais, né? Então a quantidade de horas trabalhadas por dia continua a mesma, a quantidade de trabalhador a mesma. Se eu aumentar os dias trabalhados, a minha produção vai aumentar ou diminuir? A minha produção vai aumentar. Ou seja, ela é diretamente proporcional à quantidade de dias trabalhados, né? E é fácil pensar, né, isso. Então, se eu tenho 800 trabalhadores, se eles trabalham 8 horas por dia e produzem 3.000, né, 20 dias trabalhados, se eu colocar 30 dias, essa mesma quantidade de pessoas trabalhando, com a mesma quantidade de horas por dia, com certeza a produção ela vai aumentar. Ou seja, dias trabalhados e a produção são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, quando a gente faz isso, só lembrando, a gente compara as duas
né? E mantém todas as outras constantes. Então a gente faz uma por uma, sempre comparando com o elemento que a gente está procurando aqui, que é a nossa incógnita, tá? Bom, e agora por último vamos pensar aqui nos trabalhadores, né? Se a gente manter a mesma quantidade de produção, mesma quantidade de horas por dia, se eu aumentar o número de trabalhadores e eu continuar trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, então o que significa? Eu tenho a mesma produção, eu vou precisar de menos dias, né? Por quê? Se eu falo da mesma quantidade de produção, certo? Então eu tenho lá, vamos nessa hipótese aqui, seria a produção de 3.000. Eu continuo trabalhando 8 horas por dia, mas eu aumentei o número de trabalhadores, então o que acontece com o número de dias necessários para fazer aquela mesma produção? Diminui. Então se aumenta o número de trabalhadores, diminui a quantidade de dias trabalhados necessários para fazer aquela produção. Então se eu mantiver essas duas constantes, a quantidade de dias trabalhados ela é inversamente proporcional à quantidade de trabalhadores. Então eu tenho aqui uma flechinha para baixo, indicando que ela vai no sentido contrário aos dias trabalhados. Então é inversamente proporcional, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essa daqui, o x, e vai multiplicar todo o resto. E aquela que estiver com a flechinha em sentido oposto, a gente vai inverter. Então como é que vai ficar isso aqui? Então a gente vai colocar 20x, 20 sobre x, é igual. Aqui a gente vai ter que inverter, que ele está no sentido contrário dos dias trabalhados. Então 7 sobre 8. Que multiplica, aqui está no mesmo sentido do dias trabalhados, então continua 3.000. Aqui eu vou cortar já os dois zeros, tá, pessoal? Esses dois zeros aqui, porque como está dividindo por outro, a gente pode fazer isso. 30 sobre 33 vezes. Aí aqui eu corto o zero também. Aqui a flechinha está no sentido contrário dos dias trabalhados, então significa que eu vou inverter. Então vai ser 75 sobre 80, tá? Aqui a gente ainda pode, para efeitos de cálculos aqui, né, cortar esses dois zeros, mas como eu já fiz o cálculo sem cortar, a gente vai continuar aqui, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar os cálculos. Então eu tenho 7 multiplicado por 30 multiplicado por 75 e 8 que multiplica 33 que multiplica 80, tá? Então a gente fazendo essas continhas na calculadora, o que a gente vai ter? 20 sobre x igual, o resultado disso aqui, tá, da multiplicação dessa parte de cima, vai dar 15.750 dividido, o resultado da multiplicação dessa aqui de baixo vai ser 21.120, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar em cruz, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter 15.750x igual 20 que multiplica 21.120. Isso aqui é a conta, tá? O resultado dela vai ser 422.400. E aí, como a gente já sabe, esse número todo aqui está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Vai ficar x é igual a 422.400, até errei aqui, tá? Dividido por 15.750. O resultado dessa conta aqui, x vai ser igual a 26,81 e assim vai, né? Então é um resultado, né, com número decimal. Então o que a gente está procurando? O que é esse número aqui, esse 26,81? É a quantidade de dias trabalhados, né? Se a gente está falando de dias,
Então o que a gente tem? Esse aqui deu um número quebrado, 26,81. Mas como a gente não pode considerar 26,81 dias, já que dia é um número inteiro, né? Então 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ele não quer saber da quantidade de horas, então a gente tem que considerar o próximo número inteiro, né? Então o próximo número inteiro vai ser o quê? Vai ser 27. Por quê? Com 26 dias, eu não vou conseguir fazer essa produção aumentar em 300, ou seja, eu não vou conseguir fazer a produção ser 3.300, tá? Porque eu vou precisar de 26,81 dias. Agora, em 27 dias, eu vou conseguir, eu vou passar um pouquinho, né? Então, a gente tem que considerar o próximo número inteiro, que é 27, né? Então, vai demorar 27 dias para fazer essa produção aumentar em 300, considerando essa nova realidade aqui, tá bom? Então esse aqui foi o exercício de número 7, uma regra de 3 composta que a gente analisou.